Ele não tem papas na língua. Eu pensei muito se seria interessante a gente trazer essa matéria aqui, porque é uma matéria muito forte, uma mensagem que eu fiquei pensando se eu publico ou não publico. E eu vou publicar aqui. Eu vou trazer na íntegra aqui declarações fortíssimas do deputado Gustavo Engel e também uma matéria fortíssima sobre o recado que o Trump manda para o Brasil, especificamente para o Lula. É muito forte aqui, aperte os cintos, notícias bombásticas que acaba de sair, eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Mas eu preciso que você fique até o final. Por quê? O Bolsonaro já fez ali a sua publicação, a convite da Folha de São Paulo, ele trouxe ali o seu artigo, Trump vence nos Estados Unidos, causa um alvoroço aqui no Brasil, e em seguida temos uma decisão importante em um processo que o Bolsonaro estava aí sendo investigado, enfim, aquela questão de pintou um clima, o Ministério Público já voltou atrás, não deu sequência, então ele já está livre desse processo. Será que estará livre dos outros também? O que podemos esperar a partir de agora? Então vamos que vamos, mais um giro de notícias aqui no canal. Se você não me segue ainda, me siga aqui. Assim você não perde nenhuma informação. Assim que a gente sobe um vídeo, você é notificado, você já recebe. Esmaga o dedo no like e deixa aqui os seus comentários, porque é muito importante. Eu vou soltar. Eu fiquei muito pensativo, é muito forte, mas nosso canal é um canal democrático, é um canal que a gente ouve todos, então por isso você tem liberdade de deixar o seu comentário aqui, e eu vou trazer. Eu vou trazer esse lado, vou trazer outro lado, eu vou trazendo tudo aqui para vocês, e aí você vai tirar as suas conclusões. Vamos lá, vem comigo agora, esse é forte, hein? Esse vídeo é muito forte. Vou deixar registrado aqui os créditos ao deputado federal Gustavo Gayer, Gustavo Gayer. Tá aí, o Gustavo Gayer na tela. Preste atenção. Todos nós sabemos que a Suprema Corte Brasileira virou uma espécie de escritório despachante do Lula e do PT e dos membros da corrupção, das empresas que fizeram toda a corrupção que destruíram o nosso país. Ele tem que humilhar o STF publicamente, internacionalmente. Essas são o posicionamento do Gustavo Gayer, tá? É o que ele pensa, o que ele, enfim, traz no canal dele, e eu estou compartilhando com vocês. Todo mundo sabe que o Lula deve uma explicação, um posicionamento em relação à Venezuela, a ditadura da Venezuela, que foi condenada pela ONU, inclusive, por não respeitar direitos humanos, prender crianças, estar matando manifestantes. Foi o golpe mais escancarado que já se viu no período moderno da nossa civilização. E aí, quando ele é perguntado sobre a Venezuela, a resposta dele é aquela resposta meio que quarta-feira, né? Lula diz que Maduro é problema da Venezuela, não do Brasil. Mas isso não faz sentido. O Lula deu pitaco nos Estados Unidos, declarando apoio a Kamala Harris, falando que o Donald Trump é um perigo para a democracia nazista e fascista. Deu pitaco na Argentina, mandou gente para a Argentina para fazer campanha para o opositor do Milei na época da eleição, e todos nós nos lembramos muito bem disso. Então, o Lula está interferindo agora, tentando acabar com o embargo em Cuba, né, que já existe há muitos anos, porque Cuba também é um país, é uma ditadura. Então ele está tentando fazer aquela defesa que não é defesa do Maduro, porque senão pega muito mal, e Maduro deve ter muitas provas dos crimes que ele cometeu. Porém, durante essa entrevista, o Lula falou um negócio que chamou muito a atenção. Vamos ouvir isso aqui. Nós fizemos uma nota junto com a Colômbia, sabe, dizendo da nossa inquietação de você não ter uma prova do resultado eleitoral.
Ele deveria ter mandado a nota para o Conselho Nacional Eleitoral, que foi criado por ele próprio, que tinha 2 membros da oposição e 3 do governo. Ele não... Para quem não sabe, esse é o Cajuru, viu? A maior vergonha do estado de Goiás. Meu Deus, como nós temos vergonha dessa pessoa. Mostrou, foi direto para a Suprema Corte. Eu não tenho o direito de ficar questionando a Suprema Corte de outro país, porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte. Lula, o que você não quer? Porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte. Você lembra daquela vez ele dando uma entrevista, falando, eles ficam falando do meu triplex, né? Do meu triplex, onde na entrevista ele admite que o triplex era dele, ou triplex, que ele chamava, né? Eu não sei se ele entendeu o que ele fez aqui, mas aqui ele fala abertamente, é a minha Suprema Corte. Assim, mas será que foi essa a intenção mesmo, gente? Será que essa foi a intenção? Mas vamos continuar ouvindo. O STF pertence ao Lula. O país questiona a minha Suprema Corte. A minha Suprema Corte. Aí o antagonista soltou uma matéria que eu achei interessante. Vou compartilhar com vocês, ó. Lula e o sentimento de posse sobre o judiciário. Eu não quero que nenhum país fique questionando a minha Suprema Corte, diz presidente Lula durante a entrevista, né? Lula adotou mais uma vez uma postura ditatorial durante a entrevista à Rede TV. Ele ultrapassou o limite da impessoalidade ao se referir ao Supremo Tribunal Federal como minha Suprema Corte. Evitando críticas à postura da Suprema Corte da Venezuela, envolvida na controversa reeleição de Nicolás Maduro, Lula tratou o judiciário brasileiro com um tom pessoal. Eu não tenho direito de ficar questionando. Vocês ouviram isso aí? Então, vamos lá. Minha Suprema Corte. Ele tem ali um padrinho de casamento, ele tem ali um amigo de longa data, que é o Flávio Dino, tem o Dias Toffoli, colocou ali o advogado pessoal dele há longo tempo, que é o Zanin, tem ali os outros, né, os outros ministros do STF que parecem que são pau-mandado. Esse é o problema, isso é, a pessoa se torna ministro da Suprema Corte de um país e ela parece que se torna um despachante de um líder da corrupção, do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Chega ao ponto que o Lula dá entrevista falando da minha Suprema Corte. Você imagina que Bolsonaro falaria uma coisa dessa? Não, eu vou conversar, porque aqui no Brasil não, aqui na minha Suprema Corte. São os ditadores. Ah, é curioso. O Maduro se refere à Suprema Corte da Venezuela da mesma forma. Minha Suprema Corte. Os ditadores se apoderam das instituições e, com o controle dessas instituições, tentam passar uma falsa maquiagem de democracia, dizendo que as instituições funcionam. Sim, funcionam para ele, para os interesses do ditador. O STF brasileiro, a maioria dos ministros que estão ali dentro, trabalham para os interesses do PT, do Lula. A Constituição virou um cardápio à la carte que eles escolhem quais ingredientes eles gostariam de ter ou não ter no prato. Inclusive, eles podem até mandar tirar do cardápio por completo o ingrediente que eles não gostem, como, por exemplo, liberdade de expressão. Parece que eles têm alergia. Olha, eu tenho uma alergia à liberdade de expressão, tira do cardápio. Minha Suprema Corte. Esse é o buraco, esse é o nível que a Suprema Corte brasileira chegou, né? Ele se tornou a minha Suprema Corte do Lula. Que é isso? Lula é poderoso, então dizem que o crime organizado do Brasil é tão organizado, mas tão organizado que ele tem até uma Suprema Corte própria. Bom, a fala do Lula agora meio que corroborou isso. A gente meio que questionava, não, isso aí já é exagero. Mas aí chega o Lula e fala, minha Suprema Corte. Pois é, gente. Agora eu falei para vocês que eram fortes. Muito fortes. Agora, eu quero a sua opinião sobre isso. Você acredita que ele usou como uma forma de se expressar, de repente, equivocada? Ou, no fundo, é isso que ele pensa? Deixa aqui nos comentários. Por quê? Agora nós temos, mais uma vez, o tema Trump aqui no nosso canal e a expectativa de Bolsonaro elegível e Lula com receio de perder as eleições de 2026. Vem comigo, vamos dar uma olhada. A volta de Donald Trump à Casa Branca continua... Deixar os créditos aqui para o pessoal do Sem Filtro, né? Deixar registrado aqui, porque é bom, né, gente? A revista Oeste está sempre trazendo matérias muito interessantes. Vamos lá. Percutir entre a esquerda brasileira.
O senador petista Humberto Costa afirmou numa entrevista ao site Metrópolis que a vitória do republicano nos Estados Unidos é um sinal de alerta para o risco de derrota de Lula numa eventual tentativa de reeleição em 2026. E o alerta surge para nós porque passamos por um governo com características muito semelhantes. E a vitória do presidente Lula foi entendido por nós e por muita gente como um ponto final na experiência da extrema-direita no Brasil, né? Já vimos que não é bem assim, mas podemos agora ter a convicção de que ela pode voltar, né? Seja com o próprio Bolsonaro, se ele conseguir ter a condição de elegibilidade, seja por meio de alguém que represente esse projeto. Humberto Costa também defendeu uma mudança na articulação e na comunicação do governo Lula. Me parece que é um consenso que nós precisamos, e aí não é um problema do governo só, é um problema do partido também, que nós precisamos nos comunicar melhor com a sociedade. Esse é um bom governo. É um governo que, do ponto de vista da economia, tem feito o país crescer acima de quaisquer expectativas. No entanto, a população, ou uma parte expressiva da população, não consegue sentir isso. Silvio, a gente só selecionou alguns trechos aqui para comentários. Agora, o que te chama a atenção nessas falas do senador Humberto Costa? Realmente, a esquerda está envelhecendo muito mal, como disse o artigo ali. Pois é, gente. Vamos deixar com vocês aí 2 reportagens bem interessantes. Essa última agora, no sentido que realmente as eleições dos Estados Unidos podem influenciar politicamente, não juridicamente, mas politicamente aqui no Brasil. Até o nosso próximo vídeo. Comente, compartilhe e deixe o seu joinha. Tchau, tchau.